Na história da humanidade, sempre houve povos misteriosos que apareceram como que do nada e depois desapareceram novamente. Essas civilizações não se encaixavam em seu tempo ou produziram coisas que são únicas no mundo. Surpreendentemente, você não lê nada sobre esses povos nos livros de história, mas eles fizeram e fazem parte da história da humanidade. Portanto, é hora de você dar uma olhada mais de perto em uma supercivilização de 900 anos e em outras 6 culturas bem misteriosas. Mas antes da gente começar, a gente já gostaria de pedir a ajuda de vocês aqui. A gente gostaria de tornar aqui o nosso canal mais empolgante e também o mais educativo possível. E para isso, nós gostaríamos da sua opinião e também do seu conhecimento. Então, se você quiser compartilhar com a gente sobre superculturas e povos perdidos, ou que vier espontaneamente à sua mente, fique à vontade. De agora em diante, nossos inscritos aqui sempre receberão um like como um pequeno agradecimento pelos esforços. E a gente vai colocar aqui essa importante contribuição no topo, onde será lida aí em primeiro por todos, tá? Agora, para você ficar no topo da lista, certifique-se de que você já tem aí a sua inscrição aqui no nosso canal, curta o vídeo e mencione ambos aí no início do seu comentário. E agora, vamos para a nossa lista. Anasazi. Todos nós sabemos que existem muitos povos indígenas na América do Norte e do Sul, mas um deles é uma exceção absoluta entre todos os outros. Da cultura também muito antiga dos índios Navarro, esse povo recebeu o nome de os Antigos Misteriosos. Isso deve deixar claro que os Anasazi se estabeleceram no território dos atuais estados do sul dos Estados Unidos, muito antes dos Navarros e de outras tribos indígenas. A origem dos Anasazis é um grande mistério. Quase parece que eles apareceram do nada e desapareceram de novo. Os Anasazi não viviam em tipis ou tendas como outros índios, mas construíram cidades de verdade. Eles esculpiram seus assentamentos nas formações de arenito de cânions profundos. As habitações em penhascos desse povo ainda hoje são mundialmente famosas. A sua principal planície de assentamento era um platô de 3 metros de altura, hoje conhecido como Four Corners. As primeiras evidências datam de 100 anos antes de Cristo. Naquela época, os Anasazi eram muito superiores a outros povos. Por volta de 1300 d.C., esse povo desapareceu sem deixar rastros. De acordo com uma lenda, a tribo indígena pré-histórica veio diretamente do submundo na época em que a Terra e o tempo nasceram, e foi lá que eles desapareceram novamente. Os arqueólogos, entretanto, pintam um quadro menos romântico. Eles acham que os Anasazi podem ter sido vítimas de um enorme período de fome ou de canibais. Os achados de ossos humanos no território dos Anasazi permitem tirar conclusões sobre o canibalismo. No entanto, não se pode descartar a possibilidade de o povo ter se alimentado dos cadáveres de seus irmãos e irmãs da tribo, em um momento de extrema necessidade. Cucuteni Tripillian. Você provavelmente passou anos estudando história na escola, achando que tinha aprendido tudo o que importava. Mas algum professor contou a você sobre a cultura Cucuteni Tripillian? Provavelmente não. No entanto, esse povo que se estabeleceu na Europa Oriental no período Neolítico é provavelmente o mais importante para a história humana. De aproximadamente 5.400 a 2.700 anos antes de Cristo, esse povo se estabeleceu em uma enorme área de cerca de 350 mil quilômetros quadrados. Hoje, essas áreas incluem os países da Moldávia, Romênia e Ucrânia. No início, o povo Cucuteni Tripillian fundou assentamentos pequenos e densamente povoados, distantes de 3 a 4 quilômetros. Mais tarde, esse povo construiu cidades de dimensões consideráveis. As escavações provaram que esse povo peculiar queimava deliberadamente as cidades a cada 60 a 80 anos. Após o fim do antigo assentamento, eles reconstruíram exatamente o mesmo assentamento a alguns quilômetros de distância. Além desse comportamento, que hoje não é mais compreensível, essa cultura é mais notável por sua cerâmica de barro. Os Cucuteni Tripillians tinham técnicas avançadas de queima, uma agricultura extremamente produtiva e uma cultura social distinta. Em seu auge, as cidades desse povo teriam abrigado um total de 1 milhão de pessoas. Assim, os Cucuteni Tripillians deveriam ser mencionados ao mesmo tempo que as culturas sumérias ou os assentamentos de Göbekli Tepe. Mas, na verdade, quase ninguém sabe sobre essa supercivilização primitiva. Construtores de cavernas de Longyou. Até agora estivemos lidando com povos que foram fantásticos, mas ainda assim, claramente humanos. Agora vamos para um canto do mundo, ou melhor, para o subterrâneo, onde os pesquisadores se deparam com um mistério. Até o momento, é simplesmente inexplicável a forma como os seres humanos
supostamente criaram as grutas de Longyou, na China. Os produtores de arroz encontraram acesso a um gigantesco sistema de cavernas subterrâneas na década de 1990. As cavernas em Longyou, na província de Zhejiang, têm 200 anos e consistem em 24 cavernas individuais esculpidas no arenito com tanta perfeição que os cientistas só podem se maravilhar. As dimensões, o fino trabalho de filigrana e a ornamentação parecem de outro mundo e também não são desta era da humanidade. Algumas das grutas artificiais têm até 30 metros de altura. As salas, salões, nichos, colunas de piscinas e pontes. O teto foi perfeitamente sustentado pelos construtores, portanto fica claro que essas pessoas tinham conhecimento de estática. Ou, afinal, os alienígenas estavam trabalhando aqui. De fato, as cavernas estão entre as estruturas que são repetidamente associadas à influência de culturas extraterrestres. A possibilidade que simples humanos com ferramentas primitivas pudessem ter realizado tal milagre parece improvável demais. A quantidade de rocha que foi removida por si só deixa espaço para especulação. 1 milhão de metros cúbicos de arenito foram cortados dos blocos de rocha anteriormente maciços e depois cuidadosamente removidos. Os especialistas calcularam que as pessoas teriam que transportar pedras por 24 horas seguidas durante 6 anos para remover o mero entulho. Isso sem levar em conta o tempo que você levou para esculpir o espaço na rocha. Não há vestígios ou pistas sobre quem trabalhou aqui e por quê. O tipo de trabalho e o design também não se encaixam nessa área da China. Outro grande ponto de interrogação é o fato de que as pessoas trabalharam nas profundezas sem nenhuma luz. As paredes aparecem 2.000 anos depois, como se tivessem sido trabalhadas ontem. Não há vestígios de fuligem ou fogo, e os milênios debaixo d'água e em um ambiente realmente úmido não deixaram nenhum impacto nas cavernas. Quase parece que nenhuma gota de água dos campos de arroz chegou às profundezas da caverna. Como isso é possível? Talvez tenha uma explicação adequada. Às vezes, a solução pode ser mais simples do que imaginamos, mas ainda assim, é fascinante investigar esses enigmas e aprender mais sobre a história da humanidade. Aksumit. Em 800 d.C., uma civilização avançada floresceu no que hoje é a Eritreia e a Etiópia. O Império Aksumita era excepcionalmente avançado, com suas próprias moedas, um sofisticado sistema estatal e influência. No final da Antiguidade, Aksumit dominava todo o comércio no nordeste da África. As primeiras evidências da cultura totalmente cristã apareceram já no século I, após a morte do Messias, o que leva os estudiosos de hoje a supor que os fundadores dessa civilização foram testemunhas da época de Cristo ou pouco depois. Provavelmente, eram os primeiros cristãos que chegaram ao nordeste da África por meio de rotas comerciais e se estabeleceram lá com muito sucesso. Os romanos mantinham um comércio intenso com o Império Aksumita. As mercadorias incluíam produtos de origem animal, como marfim, casco de tartaruga e pele de hipopótamo, além de macacos vivos e animais selvagens que eram levados até Roma. Além disso, Aksumit era conhecida também pela sua riqueza em incenso, especiarias, ouro e prata. A queda ocorreu por volta de 960, quando o islamismo se espalhou e a fanática rainha Gudit de Shiva mandou matar o último rei de Aksumit para usurpar o poder. Os conquistadores islâmicos destruíram quase todos os vestígios do povo de Aksum. Hoje, restam principalmente suas imponentes construções de pedra e alguns poucos artefatos culturais. Foi somente em 2019 que os pesquisadores encontraram outra cidade de Aksum durante escavações. Eles esperam finalmente encontrar mais evidências dessa antiga supercultura. Cultura do copo de sino. A cultura Bell Beaker também é um daqueles nomes que tendem a ser desconhecidos nas aulas de história, mas esse povo é extremamente importante. E é muito provável que você e eu tenhamos ancestrais que fizeram parte da cultura Bell Beaker. No período Neolítico, esse povo migrou da Península Ibérica, hoje então localizados entre Espanha e Portugal, para quase todo o continente europeu. Hoje, os arqueólogos podem traçar os caminhos do povo por meio de seus utensílios típicos, as xícaras em forma de sino, que foram encontradas em muitos assentamentos na Europa. O apogeu desse povo ocorreu por volta de 4.700 a 4.400 anos atrás. Amostras de DNA mostraram que os membros da cultura Bell Beaker se estabeleceram principalmente nas Ilhas Britânicas após longa migração. Etruscos. Quando você se maravilha com a beleza da Toscana durante as férias na Itália, pode pensar que está em uma antiga paisagem cultural dos antigos romanos, mas não é assim. A Toscana e a vizinha Úmbria
foram as fortalezas dos etruscos até 28 a.C. Esse povo peculiar era, de certa forma, parte do Império Romano, mas ainda assim era amplamente independente. Durante muito tempo, os pesquisadores ficaram intrigados com a origem dos etruscos, pois a sua cultura e seus vasos de barro eram muito diferentes do que outros povos produziam na área da atual Itália. Foi apenas recentemente que os cientistas finalmente conseguiram encontrar uma solução para o problema. Análises de DNA mostraram que os etruscos migraram das estepes do leste europeu na Idade do Bronze, micênicos e minoicos. As origens das avançadas civilizações dos minoanos e micênicos, que colonizaram o Peloponeso e o Egeu antes dos gregos antigos, foram um mistério por muito tempo, assim como as origens dos etruscos. Ninguém sabia de onde vieram os minoanos e, acima de tudo, para onde eles desapareceram. O mesmo se aplica à cultura semelhante dos micênios. A partir de 2600 a.C., os minoanos ergueram seus primeiros edifícios magníficos em Creta. A cultura parecia ter florescido do nada. Os micênicos apareceram no Peloponeso por volta de 1700 a.C. Os micênicos também construíram edifícios magníficos que ainda existem hoje e criaram sua própria escrita, a partir da qual o grego se desenvolveu mais tarde. Amostras de DNA mostraram que ambos os povos tinham a mesma origem. Aparentemente, uma população indígena do Peloponeso, que antes era insignificante e de vida simples, de repente, teve um misterioso surto de desenvolvimento. As tribos se dividiram em minoanos e, mais tarde, em micênicos. Apesar de suas grandes conquistas culturais, eles eram excepcionalmente brutais e agressivos. Provavelmente, eliminaram uns aos outros o máximo possível, sendo os micênicos remanescentes dos antepassados gregos antigos. Esse foi apenas um pequeno trecho de uma incrível variedade de culturas misteriosas na Terra. E agora é sua vez, hein? Conte pra gente o que você pensa sobre essas civilizações e também as suas conquistas e segredos. A gente espera ansiosamente a sua contribuição e também as discussões aí sobre o assunto.